Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um episódio do Voz da Igreja Podcast, que você já sabe, é o caminho para a evangelização aqui da Arquidiocese de Curitiba, tanto no YouTube quanto nas principais plataformas de áudio. Nós falamos aqui já em episódios anteriores sobre o testemunho de uma pessoa muito importante que está aqui com a gente hoje. E hoje vamos falar sobre o papel que esse personagem tem na nossa arquidiocese, especificamente no setor juventude. Então eu já quero te convidar para deixar o like nesse vídeo, compartilhar muito com a galera e vir com a gente para mais um episódio do Voz da Igreja Podcast. E hoje recebemos mais uma vez o Rafael Medeiros, o Rafael Capial, conhecido no setor juventude aqui da Arquidiocese. Bem-vindo mais uma vez, Rafa. Bom ter você aqui com a gente. Obrigado, Luiz. É uma satisfação. Agora não sou mais, né? Já, como todo mundo viu no DNJ, o Capial ficou para trás, né? A misericórdia de Deus. Então, o Rafael Medeiros. Mas não tem problema, tá, gente? Eu sei que foram 15 anos me conhecendo com o Rafael Capial. Sim. Né? Então é natural, a gente não vai ficar brigando por causa disso, mas carinhosamente agora, se puderem me reportar como Rafael Medeiros, sim, né? Porque é uma nova vida, né? Transformada a partir do encontro com Jesus. Amém. Amém. E falamos de DNJ, né? Você acabou trazendo o gancho de DNJ. Mais uma vez, um grande evento reunindo milhares de jovens do setor de juventude, de toda a Arquidiocese de Curitiba. A gente fica muito feliz em mais um ano bem sucedido. Foi incrível, com certeza. Foi extraordinário, evento maravilhoso. A juventude está ansiosa e ano que vem vocês se preparem. A gente não pode ainda revelar detalhes, mas olha, vai ser ainda maior, Luiz. Vai ser ainda maior. Que bom. E bom, no último episódio que você teve aqui, você teve junto com a Giovana, a gente conheceu o testemunho de vocês. E para quem tiver interesse também em acompanhar essa história tão bonita de proximidade com Deus, de amadurecimento espiritual desse casal tão bonito, então acompanhe no link aqui que vai aparecer aqui em cima e na descrição também a gente vai deixar para poder facilitar a vida do pessoal e para achar o episódio mais fácil. Mas hoje vamos falar de setor juventude. Sim, no outro episódio nós conhecemos a história de vocês dois. Sim. E hoje você está à frente como coordenador do setor, então é importante para a gente também, eu acho que tornar público também um pouco do papel do setor, das atividades que são realizadas, porque muita gente ainda tem dúvida, porque acaba segmentando muito os grupos, movimentos pastorais, como se fossem partes separadas de um todo, mas que, na verdade, seguem esse critério de unidade que forma o setor juventude da comissão também, que faz parte do nosso centro pastoral. Então, acho que, em primeiro lugar, Rafa, é importante a gente destacar o papel do setor como um todo. Qual é o papel hoje do setor juventude na Arquidiocese de Curitiba? Maravilha. Hoje, se a gente realmente, você falou muito bem, exemplificou muito bem, se a gente pudesse resumir o setor juventude hoje dentro da Arquidiocese, é essa força que articula entre todas as expressões de juventude, né, a unidade, a comunhão, o caminhar juntos, o ser igreja, a sinodalidade, né, a eclesialidade, né, ser igreja junto com todos, né, independente do carisma, independente, né, do seu pensamento, do seu posicionamento. Isso tudo dentro da igreja. Então, o setor de juventude ele é essa porta da igreja local, da igreja arquidiocesana, que abraça e acolhe todas as expressões de juventude. Né? Até ele foi criado, essa ideia de setor de juventude, porque nós conhecemos na igreja muito as pastorais, né, Luiz? Então tem a pastoral da criança, a pastoral do dízimo, a pastoral da comunicação, né? A pastoral da juventude. Por muitos anos, ainda existe, né, a pastoral da juventude, que trabalha muito mais com os grupos de base, grupos de jovens paroquiais, né? Mas foi se criando outras expressões de juventude ao longo dos anos, né, de igreja. E a juventude, assim, é um tema muito delicado, né, que muito pouco foi tratado ao longo da história da igreja. Então, se a gente olhar para uma história bimilenar da igreja, né, mais de 2000 anos, e o período em que começa a se olhar a juventude como um povo, também como povo de Deus, como um público protagonista, é quase nada na igreja, porque nós começamos realmente a ser notados quando o Papa João Paulo II reuniu os jovens em Roma. E dali se criou a Jornada Mundial da Juventude. Né? Então, foi ali que começou. Até então, a juventude ela era citações, pequenas citações. Aí, a partir da JMJ, se tornou um parágrafo. Né? E aí, conforme foi consolidando a Jornada Mundial da Juventude, principalmente com o trabalho de São João Paulo II, ela foi se tornando então um capítulo na história, né? Com várias JMJs bem-sucedidas. Com a vinda de Bento XVI também, isso foi mudando. A juventude começou a ser olhada com mais carinho. E aí entra a grande história, onde a grande criação do setor juventude.
em preparação, já em articulação para a JMJ, que aconteceria em 2013, pouco antes, os nossos bispos aqui da CNBB, os bispos referenciais do Brasil, eles já discutiam, já debatiam sobre como evangelizar a juventude. Então via-se, né, se reunindo e discutindo e rezando em cima de como articular a evangelização da juventude no Brasil. E a CNBB foi o primeiro episcopado a olhar para a juventude como protagonismo. Tá? Então, em 2007, inclusive, esse evento estava lá, o Padre Cleito estava lá no Pacaembu, foi lançado. O Papa Bento XVI veio para a Conferência de Aparecida, né? E aí foi lançado o documento 85 da CNBB. Mas, na verdade, não é numeral, né? Hoje também você encontra com o documento número 3 das edições CNBB, documento 85 das edições paulinas, que é o documento da evangelização da juventude. Ali apresenta-se todo um contexto, uma fase de evangelização e uma reestruturação da pastoral, então a criação da pastoral juvenil no Brasil. Sim. Então deixa de ser pastoral da juventude e não deixa de existir, tá? Sim. Mas deixa de ser a pastoral da juventude, a referência da igreja, e sim, então agora a pastoral juvenil, tá? Aonde dentro da pastoral juvenil existe a pastoral da juventude, com os grupos paroquiais, existe os movimentos e as novas comunidades, existe as juventudes de congregação, existe ali a juventude estudantil, a juventude universitária, né? E as demais expressões de juventude estão todas ali dentro desse grande guarda-chuva que é o setor juventude. Né? Então, o setor juventude nas dioceses, eles têm essa importância para poder articular, fomentar e trabalhar ali, fazer, e principalmente, eu gosto de dizer assim, duas coisas, né? Que o setor de juventude ele é um farol que está ali para iluminar a todos a qual caminho, né, para dar norte e rumo, e também para quem chega na igreja é como se o setor de juventude ele fosse uma prateleira de mercado, assim, sabe? Aonde ali você tem vários produtos, né? Sim. Que você pode escolher, então, experimentar, para que o jovem realmente tenha direito de experimentar todas as identidades, espiritualidades, carismas, porque há sim um espaço na igreja para ele. Porque, às vezes o jovem está lá na paróquia e não se identifica. Sim. Aí ele vai para uma nova comunidade, também não se identifica. De repente ele vai para uma congregação, vê um estilo de vida, um modo de vida, e aí ele se identifica. Então a gente tem todas essas expressões para que o jovem possa encontrar o seu lugar na igreja. Né, e caminhando, com certeza, como a gente pôde viver agora nesse DNJ, sim, em unidade com as demais pastorais. Sabe, Luiz? Porque existia um tempo na igreja que as pessoas achavam assim, que juventude... ainda há, né? Juventude é um grupo à parte ali. É um grupo de jovens. Só tem que estar lá. Não tem que estar nas outras coisas. Não é bem assim. Né? Sim, e o próprio, vindo nessa maré, nessa renovação constante, nesse processo que você disse que tenta cada vez mais aproximar a juventude, realmente, da igreja como um todo, foi daí também que surgiu o Dia Nacional da Juventude, o DNJ, exatamente, a partir de um consenso da CNBB aqui no Brasil que estipulou essa data. De adotar também, né, uma data que era da ONU para poder refletir, mas a partir da luz da igreja. Né? Então o DNJ ele surge, ele tem uma proposta, existe um dia, quem estiver assistindo for na missa no mês que vem, no final de outubro, a missa vai ser dedicada ao Dia Nacional da Juventude, que a ONU celebra. Em algumas dioceses vai estar acontecendo essa data, mas a CNBB nos deixa livres para escolher a melhor data conforme a realidade arquidiocesana. Por isso que nós escolhemos setembro. Por quê? Porque o jovem, o nosso vestibular, aquele acontece muito para o fim de outubro, começo de novembro, e aí a gente acaba perdendo um público que a gente deseja alcançar, né? Que são os estudantes, que são aqueles jovens que estão descobrindo quem eles querem ser. Né? Porque a gente sabe, assim, a gente trabalha a partir de uma realidade hoje onde o jovem tem uma crise de identidade, uma crise vocacional, né? E uma crise muitas vezes existencial. Né? Então, e aí olhando para a igreja, uma crise pastoral, porque ele não sabe qual é o caminho dele. Então a gente trabalha a partir disso. Né? Então, para que a gente possa ter mais adesão de juventude, a gente tenta não atrapalhar a rotina de um jovem hoje. E entre tantas identidades diferentes, a gente falou aqui de pastorais, grupos, movimentos, congregações, como o setor trabalha assim para que esse diálogo aconteça da melhor forma possível? Oferecendo essas possibilidades aos jovens para que eles possam experimentar, conhecer, se aproximar dessas identidades, carismas, de espiritualidade. Como que é esse diálogo? Assim? Como que é lidar, por exemplo, com a juventude de uma congregação, uma pastoral universitária, que às vezes até tem uma diferença talvez de idade um pouquinho? Como que esse diálogo acontece dentro do setor? A gente tem uma estrutura hoje que nos auxilia em tudo isso, né? Então, primeiro que a gente olhou para o setor e entendeu assim que ele precisaria ter algumas frentes, né? Nós dividimos essas frentes em 4. Sim. Então, nós temos uma frente de formação, uma frente de comunicação,
uma frente de evangelização e eventos e uma frente de alcance 360. Cada um vai trabalhar com etapas, né, do discipulado que a gente tem. Hoje a gente tem um programa, um plano pastoral dentro da Arquidiocese, que é o Fazer Discípulos, que nós não queremos jovens participantes de grupo de jovens e nem frequentadores de igreja. Nós queremos formar jovens discípulos de Jesus. Então, o processo de discipulado a partir do Fazer Discípulos, né? Então, nós temos esse caminho proposto principalmente, sobretudo, aos grupos de jovens paroquiais, que os movimentos, novas comunidades também podem adotar esse material. E aí, através desses grupos, nós vamos articulando. Então, a formação promove várias etapas de formação. Por exemplo, nós tivemos o projeto Sétima Morada, que foi um caminho de formação sobre a história da igreja, sobre a tradição da Sagrada Escritura, sobre a tradição do magistério, a tradição da igreja. Né? E foi um caminho também onde eles puderam entender mais sobre a missa, entender mais sobre o que é ser católico, sobre a vida dos santos, sabe? Então, a questão de, tipo, sou ateu, né? E agora? Até com esse público, né? No Sétima Morada. Então, também na formação nós tivemos ali Existe essa abordagem também? Tem também, a gente tenta trabalhar isso também. Foi bem interessante, né? A live foi tudo feito no Instagram, então assim, é disruptivo. Sim. Porque a gente não está olhando só para dentro, a gente está olhando para fora. E tudo isso da formação na formação e discipulado, ele vem também de uma estratégia do alcance 360 que busca alcançar quem está fora, né? E trazer para dentro. Então a formação e discipulado vai fazendo esse processo. E aí a gente vai tentando encaminhar, né? Claro que temos um longo caminho a percorrer. O DNJ hoje é onde a gente tenta, né, encaminhar, porque nós temos ali toda a questão da feira vocacional, né? Vocês consideram uma ferramenta? Uma ferramenta. Né? O DNJ ele não é o fim, ele é o meio. Né? Sabe? Então, assim, o setor ele está num processo de caminho. Daí, neste caminho, né, por exemplo, nós tivemos também, nesse ano foi muito bem sucedido, o Liderai, que foi uma escola para líderes, né, formação de líderes. Veio um padre lá da Holanda, o padre Michel Hemery. Nós tivemos também com a formação, tivemos uma manhã maravilhosa do Dom Peruso, que vai ser reproduzido no ano que vem. O Dom Peruso vai dar formação bíblica para os jovens, tá? Para a juventude aprender a rezar e ler e interpretar a Bíblia. Né? Então vamos ter aí um projeto da formação. E aí nós nos reunimos conforme frentes. Né? Então, para os grupos paroquiais, nós temos os nossos coordenadores regionais e os nossos articuladores, que eles alcançam muito mais os jovens das paróquias. Trabalham na evangelização, na realidade paroquial. Porque o sonho, Luiz, lá no futuro, é que nós tenhamos essa estrutura de setor de juventude, que hoje está na Arquidiocese, também ramificada nas paróquias. Que as paróquias superem a mentalidade de que jovem é só um grupo, que jovem só tem uma espiritualidade, e que jovem só pode ser um, porque existe uma fase de adolescente, que vai dos 13 aos 18, existe uma fase de juventude, que vai dos 18 até casar ou ser padre. Né? Mas no máximo até 34 anos pela realidade que nós vivemos hoje. Os documentos dizem que é dos 15 aos 30. Né? Então a gente sonha em ter esse alcance. Mas hoje a gente trabalha com a realidade dos grupos, trabalhando, aproximando. Então esses articuladores eles estão divididos nos setores nas regiões episcopais. Então nós temos Sul, Norte, Centro-Oeste. E cada uma dessas regiões tem 5 setores. Dentro dos setores tem as paróquias. Então os articuladores são quem fazem essa articulação. E aí aqui a nível da Arquidiocese mesmo, nós sempre nos reunimos com os movimentos, com as novas comunidades, para poder estar entendendo também a necessidade. Por quê? O nosso jovem que está ali na paróquia, ele precisa ser formado. Então, se ele precisa ser formado, ele precisa ter uma ferramenta que o alcance. Então, nós temos o Cursílio para jovens, nós temos o TLC, nós temos o mini TLC, temos o TLC escolar. Então, se o jovem já é mais adulto, a gente encaminha ele para o TLC, a gente encaminha ele para o EJC, encaminha para a Jornada Jovem, para o Cursílio. Então, são ferramentas que temos dos movimentos que fazem isso há anos. Nós não vamos ficar quebrando a cabeça. Então, às vezes tem uma paróquia que tem uma necessidade, ele precisa fazer um retiro de formação. Esses próprios movimentos podem... Né? Então, nós hoje estamos numa leitura de diálogo, de entender como que um movimento atua, em qual esfera da vida, se ele é mais querigmático, se ele é mais discipulado, se ele é mais de formação, e a gente vê a realidade, a necessidade daquela região paroquial, se é uma região que não tem jovens, então precisamos o quê? Buscar. Né? Então precisamos de um querigma. Lançar as redes. Lançar as redes. Precisamos de um negócio mais querigmático. Olha, essa paróquia aqui trabalhou muito bem o querigma, mas os jovens estão se perdendo no caminho. Precisa de um processo discipulado, né, para fazer. Então a gente tem esses movimentos para isso, né, para tentar trabalhar. Então a gente vai ouvindo tudo que tem de expressão de juventude para entender como eles atuam, como eles trabalham, como que eles fazem, e também entendendo a realidade paroquial, sabe, fazendo essa articulação, né? É um trabalho muito de pé no chão, de diálogo, de base, de riscar o asfalto mesmo. Cara, nunca se gastou tanto combustível como nesse tempo, porque nós estamos realmente indo ao encontro, né? Nós temos uma realidade
não marginalizando grupos, mas marginalmente, como é que eu posso dizer? Geograficamente, comunidades que às vezes ficam à margem do que se vive no núcleo da arquidiocese. Então, você falou a distância também acaba sendo um limitante, né? Que a gente precisa romper essa barreira para poder chegar nas pessoas. E a gente inverteu essa barreira, Luiz, porque eu vim do tempo em que o setor juventude era o setor aqui e os grupos lá, sabe? Eu cheguei no setor nessa realidade. E a gente, às vezes, leva umas porradinhas, assim, a gente chega nos lugares, os caras falam assim, a Cúria nunca olhou pra gente. Eu falei, cara, até aqui a Cúria nunca olhou pra você. Agora o que ficou pra trás, esquece. Eu tô aqui na tua frente. Tô aqui, vim te conhecer, eu quero entender a tua realidade. É daqui pra frente. Nós estamos construindo um novo tempo, nós vemos um novo momento do setor de juventude. Então, realmente, cara, para falar bem a verdade, isso é uma coisa que a gente tem um lema assim que nós não estamos aqui para ficar dando documento e papel, nós estamos aqui para viver o que o documento e papel ele ensina e orienta. Nós estamos vivendo isso aí. Sim. Sabe, muito do que os documentos eles apontam, a gente está vivendo na prática isso. Às vezes eu não sei citar o parágrafo daquilo ali, mas a gente está vivendo. Sim. E outra coisa, superando aquilo que temos um ranço. O Padre Cleito sempre foi assim. Mas sempre foi assim. Cara, esquece. Na igreja, sempre foi assim, é só para liturgia. Né? Sempre foi assim, no reino de Deus, no Espírito Santo, não existe. Né? Nós precisamos adaptar à realidade do novo tempo, né? até que a própria igreja, né? A gente falou do documento de 2007. Então, sim, a igreja agora teve o sínodo da juventude, a nível mundial. A igreja, o Vaticano, né? Olhou para isso. A igreja da América Latina tem a civilização do amor, que eles fizeram também olhando. E eles têm uma opção preferencial, né, sobretudo aqui no Brasil, pelos jovens e pelos pobres. Né? Então, a gente está tentando viver isso, né, dentro das paróquias, dos grupos, para que a igreja tenha essa opção preferencial, porque na hora de pensar assim, precisamos de mais ministros da Eucaristia, que eles pensem nos jovens. Sim. Precisamos de catequistas, que a comunidade pense nos jovens. Sim. Precisamos de agentes pastorais do dízimo, jovens. Sim. Precisamos de agentes da Pascom, jovens. E é um dilema vocacional, porque precisamos de padres também. Precisamos de padres, jovens. Sim. Né? Sim. Cara, o jovem ele é pertencente. Nós não queremos os jovens à margem. Né? Porque o jovem sempre tem um... não vou lembrar o nome do cara, que é mais espanhol. Ele fala sobre o fetichismo juvenil. Que as comunidades e as organizações elas têm. De ter um chiqueirinho para os jovens. Tipo, não, o jovem fica aqui, ó. Olha, nós temos jovens, né? Mas o jovem ele não é participante do corpo. O jovem ele vem com muita criatividade, ele vem com energia, ele vem com disposição. E o que a gente vê na nossa igreja hoje? Pessoas cansadas, pessoas fadigadas, pessoas sobrecarregadas, porque não divide, sabe? Muitas vezes não divide função, sim, diz que não tem com quem compartilhar, mas tem os jovens, sim, dá espaço. Mas o jovem não tem experiência. Mas um dia você foi jovem e também não teve experiência. Esse protagonismo, né? O protagonismo. Então a gente não enxerga o jovem como um destinatário. Vamos fazer aqui o DNJ para os jovens? Não. Nós fizemos o DNJ com os jovens, dos jovens para os jovens. Sabe? Então é aquilo que o Papa Bento falava, que funciona a evangelização de juventude, jovem evangelizando jovem. Né? E aí quando a gente olha para uma estrutura sinodal, o setor de juventude ele tem como meta articular e circular aqui, até mesmo aqui dentro, tá, galera? E isso aconteceu no DNJ. Nós tivemos ali a infância e adolescência missionária. É uma outra comissão. Sim. Nós tivemos ali as novas comunidades. É uma outra comissão da Arquidiocese. Nós tivemos ali presentes, né, auxiliando na missa, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, os mestres, os ministros da Eucaristia. Sim. Jovens. Existem jovens, são ministros. Estava lá. É outra comissão, sabe? Então, assim, a Pastoral da Comunicação esteve lá com a gente. Né? A Cris, a Amanda, o Luiz esteve lá na DNJ, viu como é que foi incrível, né? Então, esteve lá sempre com a gente ali. Então, todo mundo caminhando de mãos dadas numa igreja que somos todos nós, sabe? Eu vejo assim que eu fui participar de um evento e daí tem a PJ. Eu já fui da PJ e eu já fui da Renovação Carismática. A PJ tem um grito de guerra. PJ aqui, PJ lá, PJ em todo lugar. Então se eu subir no palco e puxar isso, ou puxar, ela vem de dentro, ela vem. A PJ vai responder. Toda a energia que a PJ tem. Ou se eu pegar o PJ aqui, eles vão responder. Sim. E se eu pegar o microfone, subir no palco e falar assim, aqui tem jovem, a galera vai responder, aqui tem fogo. Renovação carismática. Sim. Só que olha que interessante. Quando a gente entra para dentro da igreja, ou a gente entra para dentro do mistério da celebração eucarística, da missa, e quando o padre ele deseja paz, né, a todos antes de desejar a paz, ele fala assim, e o povo responde, o amor de Cristo nos uniu. Então, em torno do altar somos todos. Já não há diferença, já não há divisão. Né? Nesta casa, em torno do altar, somos todos filhos, somos todos irmãos em Cristo. Sim.
Então eu Não há olho, divisão não há desse, divisão aquele, desse ou grupo A, aquele. B, C. Não, não Sim. há, não há. Então o setor de juventude a gente quer gerar essa comunhão, de olhar, assim, cara, não há divisão, irmão. Porque no centro do setor de juventude está Cristo. É isso. Dom Peruso foi na formação bíblica que ele falou. Quando Jesus escolheu os 12, lá em Marcos, a escolha dos 12, tinha dois personagens característicos lá. Mateus, que era um cobrador de impostos, e tinha o Simão Cananeu, que era o que perseguia os cobradores de impostos. Imagina como é que era a realidade desses, né? Então, Jesus soube lidar com isso, porque Jesus estava no centro. Aí Peruso falou assim, Dom Peruso falou, quando Jesus é o centro, as diferenças se excluem. Então, quando Jesus está no centro, as diferenças vão para as bordas. Então, nós queremos, às margens, deixar as nossas diferenças. E no centro, deixar aquilo que nos une, que é Cristo. Né? Então, é isso que a gente tem trabalhado. E agora falando rapidinho do DNJ, que você comentou aqui, a primeira vez que você teve contato com o DNJ foi... Cara, faz tempo, hein? Nossa, a primeira vez. Inclusive, o meu primeiríssimo DNJ foi no Marista. Olha que é onde foi agora a edição desse ano. Tinha, sei lá, uns 800 jovens. Claro. Foi 2000 e... Cresceu muito, né? 8. Tem que ver nas histórias. Não lembro mais direito, Sim. né? A memória se perdeu. Aí eu participei de um DNJ que foi na FAI, tá? E aí, tipo, cara, foi se perdendo, assim, sabe? Tipo, a coisa foi indo, e depois fica muito Gabaon e tal. Eu pergunto justamente por isso, porque agora a gente fala muito de Fala DNJ, muito, mas sempre teve. 24, 23, porque realmente o evento, a experiência mudou tomou agora. Muito corpo, né? Cresceu tomou muito bastante. corpo. Por quê? Porque até então era uma experiência de um grupo só, de cada grupo queria fazer o dele, né? Sim, então eu tenho o meu grupo que fez um evento para 1.500 pessoas, o outro fez para 1.000, outro fez para 300, outro fez para 200. Né? RCC vai para um lado, PJ para o outro, as congregações também. Bom, aí a gente trouxe que, cara, essa proposta da igreja, é todos juntos, todos. Então, o que realmente me marcou, que me trouxe de volta, daí foi o pós-pandemia. Em 2021 teve um DNJ. Eu era telecista, minha esposa estava coordenando a Jornada Jovem. A gente tinha se aproximado da Arquidiocese através da irmã Valéria, com os convidados para o DNJ 2019. E aí veio a pandemia, né, e desarticulou tudo. E a gente sabe também que a pandemia ela pesou um pouco. Sim, causou um prejuízo em todas as áreas. Né? Na igreja também não foi Exatamente. E aí eu estava em casa e a minha articuladora do TLC me mandou mensagem. Falou, cara, eu não gosto de pedir as coisas para você porque eu já era muito ativo na minha paróquia, né? Então eu mesmo jovem, eu coordenava uma pastoral na minha comunidade, pastoral da música na minha comunidade. Então eu também estava pertencente ali a um corpo que coordenava ali o acampamento. Então estava ali inserido, né, na realidade. Então eu fui me desvinculando um pouco do TLC, que me moldou para todos os trabalhos dentro da igreja. Como movimento, eu participei muito tempo e ele me moldou para me inserir numa realidade paroquial. E aí ela me pediu ajuda, porque o diácono Sidney estava responsável pelo financeiro e precisava de ajuda para atender no caixa. Daí o cara estava disponível e falei, só não tem como ir. Aí a Sarita Munhoz tá com a gente até hoje. Ela me buscou e a Dani, que era articuladora, a gente posso buscar ela, fomos nós três atender o caixa lá um período, lá que o TLC ficou responsável por tudo. Aí o TLC dividiu por setores, então a gente ficou a parte da manhã até a hora do almoço. E, cara, para mim foi muito impactante, assim. Primeiro que eu cheguei lá no Bosque São Cristóvão, foi onde eu participei de Gabaons forrado de jovens. E eu cheguei lá no Bosque e tinha, cara, não mais que 150 jovens, assim. Então aquilo pra mim doeu, todo mundo de máscara, Dom Peruso de máscara, tem a foto, tem as imagens, dá até pra passar as imagens aqui, não sei se dá. A galera de máscara, sabe, assim, tipo aquela coisa assim, falei, meu Deus, cara, o que tá acontecendo, sabe, doeu o coração. Aí eu no caixa, os jovens vinham, e aí eles pediam um pastel. Eu quero um pastel. Aí não tinha pastel. Tinha no caixa, mas não tinha pra vender. Talvez quem ficou responsável pelo pastel não foi. Deu um desarranjo ali. Aí os jovens falaram assim, então eu quero um hambúrguer. Não tinha. Aí tinha, só que era 30 pila o hambúrguer. Aí eles olhavam frustrados assim, tipo, R$30, então me vê um crepes. E aquilo me doía, sabe? E as pessoas ao lado falam assim, porque é muito caro, porque é costume das pessoas ela só criticar, né? E eu falei, cara, mas peraí, coitado de quem tá coordenando, inclusive era o Alisson. Coitado de quem tá coordenando. Eu falei, cara, vamos lá, vamos, né? A igreja usa uma metodologia, ver, julgar e agir. Tem pessoas que só vê, tem pessoas que só julgam, tem pessoas que nem agem. Né? Então é ver, julgar e agir. Então a gente chegou lá e viu. Aí a gente julgou, né? Cara, esse é o problema. Então precisamos agir em cima disso. Aí falou, vamos pensar. E se o cara do pastel deu pra trás ontem à noite? Vocês nunca coordenaram evento que as pessoas deram pra trás? Vocês nunca passaram por isso? Não ficou na pele? E o coitado do coordenador, talvez a única alternativa que ele tinha era ligar pra alguém que tem um carrinho
de hambúrguer vinha ali. E o cara ali. precisa ganhar o pão dele. Sim. E ele precisa passar um percentual, talvez. E o cara, né? Todo mundo precisa ganhar. Tem que jogar E o cara teve que jogar a margem. Foi assim, não dá pra gente julgar. Foi assim, mas poderia ter chamado a gente para poder fazer. Cara, eu sei, poderia, mas então vamos fazer o seguinte. Vamos no próximo propor aos jovens. Os jovens precisam de ajuda. Vamos propor a eles, então, que a gente faça uma cozinha. A gente vai lá, trabalha na cozinha e dá um almoço lá. Não precisa nem de graça, cobra R$1 do almoço. A gente dá um almoço, a gente dá um lanche, dá um dogão, dá alguma coisa. E aí elas, tipo, toparam, né? Aí eu saí e fui atrás disso. Não fiquei, cara, fiquei incomodado, assim. E aí fui. No DNJ 2022, o Alisson manda mensagem, viu? Aquela sua ideia do cachorro-quente que a gente apresentou aqui na Cúria, que foi aprovado, vocês podem? Faltava uma semana. Pra levantar um batalhão de gente. Cara, daí a gente articulou ali entre o TLC do Sítio Cercado, o setor, e a Jornada Jovem, e o Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração. O Padre Lucas, na época, ele era o referencial do setor Pinheirinho. Então, no DNJ 2022, foi lá no Guaíra. Aí nós conseguimos, cara, pegar a doação da comunidade divina, de pão, de refri de 2 litros e tal, e fizemos o combão, né? Dog mais refri 5. Quando a gente chegou lá, foi até humilhante um pouco. Assim que a gente chegou lá, o caminho neocatecumenal tava lá com uma estrutura super organizada. A galera cheia de gente pra servir pastel e não sei o que. E nós lá, humildemente, com um fogãozinho desse tamanho, com uma caixa d'água pra colocar os refrigerantes. Queria morrer, cara. Os caras que eu chamei pra ajudar, assim, olhavam pra mim: ô, Capial, por que você não avisou? Não sei o que. Cara, não deu tempo? Uma semana? O melhor que eu podia fazer era isso, né? Mas quem nunca passou perrengue, assim, organizando evento, né? Quem tá assistindo a gente, que tem vida paroquial também, de grupos de jovens, enfim, certamente já passou por isso. Inclusive você que está vendo a gente agora, aproveita para já deixar o like nesse vídeo, estou pedindo de novo, se inscreva no canal e compartilha com a gente, principalmente se tiver uma experiência assim para contar. Às vezes você esteve nesse DNJ do São Cristóvão, por exemplo. Sim, com certeza. Que foi como é que eu posso dizer? Foi um chacoalhão, assim, para tentar puxar de novo, trazer aquele ardor de novo. E já foi bem interessante, porque de 150 ali e tal, já tinha uns 700 a 800 jovens. Quadruplicou, mais que quadruplicou. Isso, foi incrível. E ali, neste DNJ, o Padre Cleito foi pregar. Sim. Eu não conhecia ele, ninguém conhecia ele. Ele estava lá disponível, estava trabalhando aqui nos arredores da comunicação, né? E aí ele foi pregar. E aí foi muito interessante, porque nesse dia, cara, eu vivi uma experiência que tudo que a gente vive no setor de juventude hoje é porque a gente acredita que Deus está no controle, no comando de tudo. Ele é o grande coordenador. Sim. E quando a gente foi levar as coisas, eu ouvi uma vozinha falar assim: leva a alça do violão. Eu falei: mas que alça? Por que eu vou fazer com a alça do violão? Vou levar o violão? E levei. Quando a gente estava organizando a barraca, a ex-coordenadora, a Aline, ela era vice-coordenadora ainda, o coordenador era o Alisson. Aí ela, bem louco, nós estávamos organizando a barraca, o pessoal do Neocatecumenal assim, chamou a gente, porque a gente não tinha estrutura de barraca, nada. Eles era muito maior, né? Eles estavam caminhando há mais tempo. Eles falaram: não, gente, tem lugar aqui na tenda. Eles alargaram as tendas pra gente, a gente ficou do lado deles. Né? E foi muito legal. E aí a Aline passou assim com o Felipe do M3. Ele assustado assim, ela passou: gente, por favor, alguém por acaso tem uma alça de violão? Daí alguém respondeu, ela falou assim: guria, nós estamos mexendo com comida, você acha que alguém vai ter uma alça de violão aqui? Daí eu falei assim: cara, eu tenho. Do nada. Claro, você levou o violão também, né? Sim, mas o cara só precisava da alça, ele não precisava do violão, sabe? Então, cara, olha como é que Deus, ele nunca nos deixa sós, né? Sim. Então Deus quis mostrar ali que ele estava presente. Eu falei: cara, a gente serviu o cachorro com muita alegria, tem figurinha do Dom Peruso comendo dog. Já viram essas figurinhas? É muito louco. Cara, foi muito massa, assim, foi uma experiência assim, surreal, cara, nem deu lucro. Assim. Tipo, sobrou, acho que, sei lá, R$500 para cada um, mas quem organiza retira, o que é R$500? Retira, a casa de retira é 10 mil. Mas porque a gente conseguiu doação, sabe, da galera. Foi só realmente para poder ter algo acessível aos jovens, esse era o sonho. Aí, quando foi, em 2023, Dom Peruso nomeou o Padre Cleito como assessor eclesial. E a Charlene e o Patrick, eles estavam lá anos, eles se conheceram no DNJ, começaram a namorar no DNJ, noivaram no DNJ, e depois não casaram no DNJ, senão a gente inventa moda. E não foi no palco, tá? Olha só, presta atenção. Casal no DNJ quiser fazer não, presta atenção. Não foi, o pedido de namoro não foi no palco, não foi no... Tá? Foi só durante... Durante ali, é um processo. E a Charlene me mandou um áudio convidando. E foi muito interessante, porque naquele ano, a gente tinha virado o ano, eu falei assim: senhor, esse ano eu quero descansar. Então eu vou me desfazer de todas as minhas atividades pastorais, estava iniciando a SAV na paróquia e eu vou ajudar no serviço de animação vocacional. É só isso que eu quero, Deus, tá bom? Beleza. A Charlene me convidou, tinha combinado com a minha esposa. Falei: amor, beleza, fechou, vamos entregar as coisas e tal. Não, de acordo. Daí a Charlene me fez o convite e eu respondi ela com essas palavras. Falei: Char, muito legal todo esse movimento. Fico extremamente muito feliz por esse convite, mas eu acho que há pessoas mais novas, né, com mais
vontade, disposição, que possam ajudar. Até porque eu já estou encerrando minha caminhada aqui, eu tô falei com minha esposa que eu só ia ajudar na animação vocacional e tal, mas, né, eu vou falar para ela que você entrou em contato, eu já muleta, né? Eu tinha certeza que ela ia dizer não. Quando eu contei pra ela, a Charlene entrou em contato comigo, tipo, com desdém, assim, ela falou assim, nossa, amor, vai, é a tua cara. Aí, pronto. Eu falei, gente, aí eu fui, cheguei, a reunião, achei uma porrada de gente, um monte de gente me conhecia e tal, outros que não me conhecia. Reencontrei alguns amigos. E foi quando eu conheci o Padre Cleito, que passou e que nos deu essa visão. Então, tudo que a gente viveu nesses últimos 2 DNJ, 2023, 2024, 2023, 2024, e o que a gente vai viver em 2025, é pura promessa de Deus cumprindo. Tanto do que Deus falou para mim sem nem conhecer o Padre Cleito, quanto falou para o Padre Cleito sem nem me conhecer. E falou para tantos outros jovens que não se conheciam. Sim. Que Deus sustentou até aqui. Tudo é promessa de Deus. Sim. Então, quando a gente veio, cara, foi assim, Deus foi conduzindo. Então, a gente foi ele para servir inicialmente, para ajudar, para somar e tal. E aí aconteceu que a coordenação, né, saiu e tal. E ficou uns 6 meses sem coordenação, o Padre Cleito puxando tudo. Foi feito um retiro entre... As pessoas tinham, tipo, 40 pessoas dispostas a servir. Na hora do retiro foram 10. E ali Deus quis, né? O padre no final me chamou, falou, cara, eu ouvi várias pessoas, todo mundo fala em consenso, tal, você tem que ser essa pessoa. Teu nome tá aí. Uhum. E para mim, assim, naquele retiro eu rezava, eu sabia que Deus tinha um chamado, tinha uma missão, e sabia também que essa missão, ela tinha um prazo. Eu só não sabia qual. Hoje eu já sei. Né? Porque ano que vem quem comanda aí é a Larissa. Então Deus me chamou para um negócio muito pontual e específico. Sim. Reorganizar, rearticular, mostrar para os jovens que era possível. Tornar possível o impossível. Né? Muito pautado na espiritualidade de São Francisco de Assis. O retiro, inclusive, foi numa casa de irmãs franciscanas da Santíssima Trindade. Eu rezei sozinho numa sala onde tinha várias imagens de São Francisco. E ele falava assim, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível. E depois vocês vão estar vivendo o impossível. Para mim, o necessário era rearticular o setor. Era colocar os jovens nas posições de protagonismo. Jovens, tá, gente? Então, jovem, solteiro, né? Tá ali. Claro que tem alguns casados, alguns que já têm filho. É o meu caso. Sim, jovens adultos. Por causa da necessidade. Mas hoje a gente se enxerga muito mais como alguém que está ali numa assessoria do que alguém que tem que estar protagonizando as ações. Então, meu trabalho foi realmente puxar e colocar essas pessoas no lugar, encontrar, né, na arquidiocese, né, pessoas jovens que pudessem dedicar e ofertar a sua juventude como eu ofertei a minha nos últimos 15 anos para o serviço da igreja. E agora... hoje, na assessoria também, Padre Cleiton tem muita visão para isso, né? Com a juventude, porque, inclusive, ele esteve conosco em 2 ocasiões, em 3, na verdade. Uma ele apresentou o podcast, mas ele conversou conosco em outras 2 ocasiões e falou muito sobre a vocação, a experiência vocacional dele, esse testemunho de fé e de vocação, mas também falando sobre a juventude, num segundo momento. E ele sempre deixou muito claro assim, que a juventude está destinada a sempre romper barreiras, quando a gente fala de ser igreja e ser jovem e ser igreja. Então, eu imagino que esses desafios que apareceram lá na frente puderam amadurecer mesmo o grupo, porque o que a gente viveu lá em 2020, 2021, que acho que estressou todo mundo. Assim. Financeiramente, mentalmente, enfim, você que está assistindo a gente, você sabe. Você passou por isso também. Eu acho que de lá para cá foi algo que romper essas barreiras tornou o setor juventude, o próprio DNJ, o que é hoje. Exatamente. Né? O que a gente viveu em 2023, agora em 2024. E tem muita coisa para vir ainda. Muita coisa. A gente não pode trazer spoiler do ano que vem, mas tem muita coisa. O Corpus Christi desse ano pra gente foi um presente, assim, sabe? Porque a gente rompeu, assim, travou uma batalha de que não, o setor juventude não vai ter um espaço no tapete. O setor juventude tem todos os espaços. Não porque nós somos soberanos, não é isso. Mas é porque nós não queríamos tirar os jovens das comunidades, das paróquias, dos movimentos. Cara, e os tapetes eles eram, né, pra paróquia, pra movimento, pra nova comunidade. Eu vou tirar o jovem de lá pra poder... Não. Né? Nós falamos, não, o jovem vai estar nos espaços, em todos os lugares. E na homilia, Dom Peruso brevemente falou assim que ele notou que de um ano para o outro tinha muito mais jovens inseridos, né, nos trabalhos. E é isso. É o jovem parte do processo, não a parte do processo. Seja representação teatral, flash mob, tudo. O que a gente decoração viu esse tapete, ano, de fato, foi muito... Ministério no altar, tal. Cara, tudo. Assim, porque as pessoas têm ideia, não, jovem é o futuro. Não, jovem é agora, mano. Jovem é o futuro. Jovem é agora. Se você não pensa no jovem agora, no futuro, você não alcança mais.
Dele não é mais jovem. Não também, é mais jovem, tem não, é agora. Sim. Então é agora que ele tem que ser parte, agora que ele tem que aprender. E a gente tem que viver esse movimento de renovação. Sim. Né? É evangélico isso. Jesus falava, a semente ela precisa morrer para dar fruto. Então, às vezes, a sua pastoral não dá fruto, ninguém quer trabalhar contigo, ninguém quer fazer as coisas, porque às vezes você está ali há 10, 15, 20 anos e não teve ainda a coragem de largar. Deus sempre suscita. Eu sei que às vezes a gente tem que dar um ato de coragem. Eu tive que largar 2 posições esse ano que foi dolorido para mim, porque eu não queria. Sim. Ah, mas não tem ninguém sucessor? Tem. Deus suscita. Um dia Deus me suscitou para uma posição, Deus vai suscitar outra pessoa. Sim, sim. Né? Então, assim, às vezes a gente fica cheio de folhas, né? João 15, ele fala assim, nós somos os galhos de uma videira que é Cristo. Né? E Deus é o agricultor. Então, às vezes, quando você é podado de alguma função, é só Deus, tipo, tirando ali os excessos, né? Tipo, podando os excessos para que você possa frutificar, né? Ainda mais. E o frutificar, muitas vezes, é morrer, né? Para nossa vontade. É claro que, se eu fosse olhar para minha vontade, meu desejo, é claro que eu gostaria de ficar muito mais tempo nas coisas, né? Porque é gostoso, né? Depois, porque, na verdade, no começo é muito trabalho, né? Mas a hora que você vê a coisa dando resultado, dando frutos, é gostoso você receber, né? Os abraços. Você acabou de dizer, né? Quando você corta os galhos é dolorido, mas ver frutificar depois é que é lindo. Vale muito a pena. Então é isso que a gente viveu, assim, muita gente também não entendeu o processo, né? De renúncia. E hoje, Rafael, para quem, por exemplo, quer formar novos grupos paroquiais, podem procurar diretamente a paróquia ou existe uma forma de contato, alguma coisa que, assim, os líderes de grupos ou quem quer trazer novos grupos, entra em contato com o setor, tem algum meio de contato para isso? Como funciona? Hoje quem está assistindo e quer começar um grupo, né? Então a gente tem ali os articuladores. Então você pode, através da paróquia, se apresentar na paróquia. Se a paróquia não te der respaldo, não te der respostas, você pode procurar diretamente o setor de juventude da Arquidiocese, né, relatar, já manda uma mensagem, não manda só um oi, tudo bem, tá, gente? Manda lá, oi, me chamo Rafael, sou da paróquia tal, quero criar um grupo assim, tenho tantos anos, quero assim, preciso de ajuda. Tá? Nós vamos direcionar para você um articulador, um coordenador regional, alguém capacitado, né, e formado e orientado para ajudar vocês no processo de articulação e de criação de um novo grupo. Tá? Deixa eu falar uma outra coisa para vocês aqui. Nenhuma paróquia, nenhum espaço, nenhuma comunidade pode proibir você de organizar e começar um trabalho com juventude. Tá? Não existe isso na igreja. Os nossos bispos sempre falam isso. Não existe proibir. Ah, aqui não vai ter. Não existe isso. A igreja é para todos. Tá? Então, qualquer realidade dificultosa, né? Então a gente está aqui também para isso, né? Para guiar nesse sentido. Tá? Só que também não é por conta desta frase de que não pode proibir que vocês também têm que ser soberbos e soberanos. Né? Precisa ter um diálogo aí nessa questão aí. Né? Então, assim, é dialogando que a gente constrói. Né? Se no diálogo não deu certo, aí vocês nos procuram. Tá? A gente tem formação para coordenador. Então, quem que pode coordenar um grupo de jovens? Um jovem, né, gente? Mas eu sou casado, o meu filho é adolescente, eles não têm experiência. Então você, com a sua excelentíssima experiência, vem aqui para a gente formar você como assessor adulto e você vai trazer os possíveis nomes que podem coordenar o grupo e a gente vai formar esses coordenadores. Então a gente tem formação de liderança dentro do setor de juventude. Então hoje passou dos 30 anos ou já é casado, não é, eu estou saindo da coordenação. Ah, mas você é casado, por isso que eu estou saindo. Né? Muito antes do tempo, para dizer que, sabe, não só em palavras, mas em ações. E agora, para entrar em contato e conhecer as atividades do setor juventude, como a pessoa pode fazer? Vocês têm um Instagram que já está lá, mais de 10 mil e tal. Tá com 12 agora, 12,4. Exatamente. Na data da gravação, né? Exatamente, já passou mais, com certeza. E para achar no Instagram? Para achar no Instagram, @setorjuvecwb. Vocês podem também via o site da Arquidiocese, né? Também ali vai ter o contato. Na aba comissões, vai ter a comissão do setor juventude. Comissão Setor Juventude, vocês podem mandar uma mensagem. Comissão, pastorais, grupos, está tudo lá. Exato. Pastoral universitária, enfim, está tudo lá. E ali a gente está atualizando, né, os movimentos, os coordenadores, articuladores, então tudo ali vai ter. Né, às vezes você não entende a estrutura arquidiocesana, não tem problema. A sua paróquia pode dizer, você pode perguntar, sua paróquia, ei, qual é o setor da nossa paróquia, que é da arquidiocese? A paróquia vai saber te informar. E ali a gente vai ter um articulador para te ajudar. Ótimo, maravilha. Rafael, obrigado. É isso? Mais uma vez, agora, assim, tudo bem, aquela ressaca pós-DNJ, muito trabalho, mas a gente está aqui para tornar o trabalho conhecido cada vez mais. Tanto de jovem foi no DNJ, não tem grupo de jovens, vamos mexer esse negócio aí, meu filho. Se você esteve no DNJ, comenta aqui, se tinha um DNJ, comenta o que você achou, se você gostou, se você levou mais jovens da sua comunidade, se você sentiu esse despertar,
começou um novo grupo, olha só que maravilha, a Quero partir de uma ajudar. experiência do DNJ, quer ajudar. A começar um né? grupo, é isso? Então participa com a gente, deixa o like nesse vídeo, deixa o teu comentário aqui também e não deixe de procurar o Setor de Juventude no Instagram e siga também todas as redes sociais da Arquidiocese de Curitiba, viu? Se inscreve aqui no canal, acesse nosso site, segue no Insta também e vem com a gente para poder não perder nenhum novo conteúdo aqui no podcast, porque é voz da igreja, gente, tem um motivo para ser voz da igreja. Com é justamente certeza. para dar voz àqueles grupos que nos fazem igreja, porque somos Exato. todos essa comunidade de fé. Então Exatamente. estamos aqui justamente para elucidar algumas questões, talvez polêmicas, outras Ou nem tanto, nem tanto. mas estamos aqui para abrir esse espaço para tornar públicas muitas atividades que às vezes as pessoas nem conhecem da nossa igreja. Exatamente. E é justamente para isso que estamos aqui. Exatamente. Rafael, muito Agradeço. obrigado mais uma Obrigado, vez. Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. E para fechar, né? Sim. É só a gente ter um olhar como os nossos irmãos indígenas. Quando nasce um filho, a responsabilidade da educação é de toda a tribo. Na juventude, na igreja, a gente olha que a responsabilidade da formação da juventude é de toda a comunidade. Então a comunidade ajuda, não é só o setor, né? Não terceirizem só para o setor, mas a comunidade abraçando eles nos processos. Muito obrigado a você que nos assistiu, nos acompanhou. Até a próxima, se Deus quiser. Exatamente. Obrigado, Rafael. Valeu. Obrigado a você também que esteve conosco até agora. Não esqueça, gente, deixa o like, se inscreve no canal. Eu até falei, já tem alguns episódios já falando isso. Se inscreva no nosso canal, porque é muito importante para que esses conteúdos possam chegar cada vez mais longe. E a gente está com uma meta de chegar até o final do ano, Rafael, com pelo menos 3 mil inscritos. Opa! Assim, eu fui otimista, coloquei até um pouquinho mais lá, mas 3 mil acho que já é um marco interessante. Maravilha. A gente está com 2.500 e tanto aí. Mas chegando em 3 mil até dezembro, a gente já fica muito feliz e conta com você para a gente poder atingir essa meta cada vez, o quanto antes possível, né? Então, muito obrigado a você que esteve conosco. Nos vemos na próxima semana em mais um episódio aqui do Voz da Igreja Podcast. Tchau, tchau.